Meus amigos, que partidaça fizeram Atlético de Madrid e Botafogo, hein? Atlético de Madrid conseguiu a vitória por 1-0, porém não foi suficiente para tirar o Botafogo da jogada. A gente vai falar um pouquinho sobre essa partida que ocorreu agora na tarde dessa segunda-feira. Não sendo ser claro, pedindo muito ajuda e colaboração de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. É super importante e me ajuda demais, tá certo? Bom, pessoal, hoje eu tive um dia de folga no meu serviço, né? Então pude aproveitar um pouquinho das partidas que ocorreram hoje, ainda vai ocorrer, como teremos no caso Palmeiras e Inter Miami mais à noite. Mas esse vídeo é para a gente falar um pouquinho de Botafogo e Atlético de Madrid, que protagonizaram uma excelente partida, diga-se de passagem. Mais uma vez o futebol sul-americano medindo forças com o futebol europeu e dá para ver que os times brasileiros estão bem empenhados em fazer de fato uma boa campanha, tá? Bom, o jogo de hoje foi um jogo muito movimentado, tá? Com chances para os dois lados, mas é bem verdade que o Botafogo no primeiro tempo sobrou, tá? Eu achei um time muito bem organizado pelo Renato Paiva, tinha muita aproximação de um jogador ao outro, um excelente toque de bola entre os jogadores e o Botafogo poderia ter estado à frente do marcador ao final do primeiro tempo, né? Teve o Igor Jesus, que para mim foi o cara da partida, foi um cara que de fato pouco conseguiu finalizar a gol, mas um cara que fez um papel de armador, algo que o Savarino não conseguiu, tá? O Savarino foi muito abaixo hoje, tanto que foi substituído no segundo tempo, não jogou nada, e o Igor Jesus teve as ações de criar as jogadas do Botafogo, e foi dele, inclusive, um excelente passe que culminou numa finalização do Savarino, que poderia ter feito melhor e ter deixado o Botafogo à frente, né? O Botafogo produziu bastante, pessoal, criou algumas oportunidades bem interessantes, com o Arthur também. Do lado do Atlético de Madrid, no primeiro tempo, eu achei os caras mais a fim de jogo, de fato, o Julián Álvares e o Rodrigo De Paul, que tentaram ali alguma coisa. O Rodrigo De Paul tentou criar algumas jogadas com ampla participação do Julio Álvares, mas no primeiro tempo o Botafogo sobrou bastante, poderia ter conseguido sair na frente, tá? Já no segundo tempo as coisas mudaram completamente, o Atlético de Madrid precisava partir para cima do Botafogo, então o treinador do Atlético de Madrid, o Diego Simeone, promoveu algumas mudanças, como foi a entrada do Griezmann, e depois foi colocando, acho que o Samuel Lino, né, o Rodrigo De Paul saiu, teve o Ángel Correa, enfim, o Atlético de Madrid começou a criar ótimas oportunidades, começou a incomodar bastante a meta do John, ele trabalhou bastante. É bem verdade que, mesmo diante da pressão do Atlético de Madrid, o Botafogo se comportou muito bem defensivamente. E a pressão do Atlético de Madrid, de fato, não foi com chances reais de gols, pelo menos até a segunda metade do segundo tempo, né? Onde aí sim, depois de algumas chegadas do Botafogo ao ataque, o Atlético de Madrid começou a chegar com mais perigo, com lances do próprio Griezmann, que entrou, do Julián Álvares. E depois aconteceu o gol do Griezmann. Para mim, uma desatenção gigantesca do Cuiabano, que defensivamente não fez nada, mas ofensivamente conseguiu produzir um excelente passe para o Igor Jesus quase ter feito ali o gol do Botafogo, tá? Então ele falhou na cobertura, deixou o Griezmann sozinho e o Atlético de Madrid conseguiu fazer o gol. E aí, galera, eu senti um pouco psicológico do Botafogo dando uma diminuída, né? Eles sentiram um pouquinho o gol, o Atlético Mineiro continuou chegando, continuou promovendo ótimas jogadas, o Griezmann entrou muito bem, ele também deu uma de armador, até mesmo achei que o Lenormand jogou bem, também na medida do possível, o Gallagher. Enfim, foi um segundo tempo muito mais movimentado que o segundo tempo, que deixou, obviamente, todo torcedor do Botafogo bastante nervoso, tá? Só para você ter uma noção, os três primeiros colocados desse grupo terminaram com 6 pontos, né? E o Botafogo conseguiu vencer no saldo de gols. Ficou com um gol positivo e o Atlético de Madrid ficou com -1, tá? O Paris Saint-Germain conseguiu, ao final, ficar na primeira colocação, porque fez mais gols. Teve ali um saldo de 5, né? Fez 6 na competição e tomou 1, que foi do Botafogo. E aquilo, galera, o Botafogo consegue uma classificação épica, uma classificação sensacional, num grupo que, de fato, era um grupo da morte, tinha 2 grandes nomes do futebol europeu, como o Paris Saint-Germain, que é o melhor da atualidade, mais o Atlético de Madrid, e conseguiu passar pelo primeiro desafio, tá nas oitavas de final, tá? Todo o mérito do mundo pro Botafogo,
eu não tenho problema nenhum de admitir que eu não confiava na classificação do Botafogo, achava que ficaria com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Que bom que é a mesma língua. É bom a gente ver o futebol brasileiro sendo representado lá fora, com exceção do Palmeiras. Mas brincadeiras à parte, foi uma classificação completamente louvável do Botafogo, que vai enfrentar ou o Inter Miami ou o Palmeiras. Tá? Nesse atual cenário, antes de começar a partida entre Palmeiras e Inter Miami, que jogam nas 10 horas desta segunda-feira, o Botafogo estaria pegando o Palmeiras. Tá? Isso mesmo, porque o Botafogo é o segundo colocado e o Palmeiras é o primeiro. Tá? Então, tá assim a situação nesse exato momento. Deixa eu até conferir se eu não estou falando baboseira aqui não. Tá? Deixa eu só... exatamente isso. Muito se imaginava que o Botafogo terminaria na primeira colocação. Então, até o momento, tá dando Botafogo e Palmeiras nas oitavas de final, Inter Miami e PSG na outra chave ali. Então vai ser um duelo possivelmente de brasileiros. Eu acredito que o Palmeiras deva vencer o Inter Miami. Tá? Não acredito que não vai fugir dessa tônica do jogo ali. Eu acho que o Palmeiras deve vencer o Inter Miami. Não acredito talvez em partida muito fácil, né? Porque o Inter Miami vai babando ele para se consolidar. O Messi pode ser um diferencial, mas a gente sabe como todo o time do Inter Miami ele é bem fraco ali, com exceção, obviamente, de Luis Suárez, Messi e Busquets. Então, meus amigos, preparem, porque provavelmente teremos sim um integrante brasileiro, ao menos, garantido nas quartas de finais. Tá? Gostaria de saber muita opinião, ponto de vista de todos vocês em relação à partida de hoje, em relação à possibilidade de Palmeiras e Botafogo, quem deve passar. Eu acho que vai ser uma partida bem parelha, tá? É aquilo, acredito que vai dar Palmeiras em primeiro lugar ali, com uma certa tranquilidade, mas esse Mundial nos provou aí que o futebol de fato é uma caixinha de surpresas, tá? Mas assim, analisando por agora, não tem muita escapatória. Né? Vai ser Palmeiras e Botafogo e vai ser um integrante brasileiro nas quartas de finais, o que é muito bacana, tá? Bom, depois a gente vai comentar um pouquinho mais à frente das próximas partidas, a terceira rodada que completam, né? Teremos amanhã ainda também o Benfica e Bayern de Munique, Auckland City e Boca Juniors, Esperance e Chelsea, Los Angeles e Flamengo. O Flamengo também já é classificadíssimo para a próxima fase. Enfim, é um Mundial que tá bem legal, tá bem interessante. Eu acho que essa modalidade aí tem tudo para pegar, esse formato novo ali. Então, eu acho que é bacana, sabe? Da gente ver, assim, grandes potências do futebol mundial se enfrentando. Eu acho que isso engrandece bastante o futebol. Então, tem tudo aí para uma próxima edição ainda pegar mais a galera aí, deixar a galera mais empolgada para as próximas partidas e para as próximas edições. Essa, na minha humilde opinião, tá certo, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe bastante like, se inscreva no canal, recomende esse vídeo a um amigo ou uma amiga, me ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima, pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, não esqueça likezinho, inscrição no canal, vamos que vamos, um forte abraço e até mais.